Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca QSP, que no caso é o modelo Hornbill, sendo que esse é um canivete da linha mais premium da QSP, ou seja, é um canivete que já conta com materiais bem mais sofisticados. Sua tala é feita em fibra de carbono azul, que além de ser um material muito bonito, também é muito leve e resistente, sendo que eu também gostei muito do contraste entre o preto e o azul na própria fibra de carbono. Seu clipe é feito de titânio com acabamento DLC, que é um acabamento mais difícil de riscar, e sua lâmina conta com acabamento Blackstone Washed e é feita aí com aço CPM S35VN. Um diferencial desse modelo é que esse canivete conta com 3 métodos de abertura, então a gente tem o buraco na lâmina, os thumb studs e o chamado front flipper. Com o buraco na lâmina, como eu mostrei, dá para abrir bem tranquilamente com o dedo do meio. Com os thumb studs, a gente pode vir aqui abrir com o polegar numa boa, e o chamado front flipper é aqui na parte da frente do canivete, dessa forma a gente consegue vir aqui e abrir com o polegar. Esse aqui é um dos modelos que a QSP lançou com o chamado front flipper, sendo que o outro modelo é o chamado QSP Lark, que eu vou trazer o review para vocês na semana que vem. No caso, o Lark combina então o flipper tradicional com o front flipper, que é o flipper tradicional fica aqui na parte de trás e o front flipper fica aqui na parte da frente. Então são dois canivetes que eu acho muito interessantes para quem gosta de ficar abrindo, então para quem gosta do lado aí fidget factor dos canivetes. Esse aqui é um modelo que eu achei muito bacana, ele encaixa muito bem na mão, tem uma série de pegas que ficam muito boas. Então se você quiser, por exemplo, apoiar o dedo aqui no jimping nessa parte, ou subir um pouco a pega e apoiar o dedão aqui nessa parte também fica muito confortável. Se você quiser subir aqui o dedo indicador e ter realmente o controle bem mais próximo ali da linha do fio também fica muito bacana. Sendo que então, essa aqui é a caixa em que vem o canivete, como vocês podem ver, então tem ali o logo da QSP, aqui a gente tem o nome e o número do modelo. E abrindo a caixa aqui, a gente também tem alguns adesivos que a QSP costuma mandar, então sempre tem esse aqui do Have a Knife Day e esse aqui do lobo com a faca na boca, sendo que aqui a gente tem um card com algumas outras informações que eu vou passar para vocês daqui a pouco. O canivete vem então dentro desse plástico e ele fica preso nessa espuma aqui que tem exatamente o formato dele mesmo. Então, como vocês podem ver, o canivete encaixa aqui perfeitamente nessa espuma, ele fica realmente bem preso, ele não tem risco de cair nem nada, então é bem interessante, tanto para quem gosta de guardar o canivete dentro da caixa, ou simplesmente se você quiser dar ele de presente para alguém. E então, partindo para as medidas do canivete, como vocês podem ver, ele tem aqui de comprimento total 191 mm, sendo que o comprimento do cabo é de 108 mm e o comprimento da lâmina vai ter aí 83 mm, sendo que de fio útil mesmo ele vai ter aí aproximadamente 8 centímetros, medindo assim. Como é um fio que não é totalmente reto, ele acaba tendo uma área de fio útil um pouco maior aí que 8 centímetros. Então, fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem o Ontario Hat 1 em cima e o Ontario Hat 2 aqui embaixo. Dá para ver que é um canivete maior que o Ontario Hat 2, porém é um modelo aí menor que o Ontario Hat 1. Então vou comparar com alguns outros modelos da QSP, começar com alguns outros modelos da linha mais premium da QSP. Aqui a gente tem o modelo Penguin Plus, que é um canivete com cabo em titânio e a lâmina no aço 20CV. E aqui embaixo a gente tem ele em relação ao modelo Pelican. No caso, o Pelican também é um modelo com aço CPM S35VN, sendo que o Hornbill vai ser aí um pouco menor que os dois modelos. Então agora comparando com outros dois modelos da QSP, que eu também gosto muito, a gente tem ele aqui em relação ao QSP Hawk, então um modelo que eu gosto realmente muito, é um modelo com aço 14C28 em talas e micarta, e aqui a gente tem em relação aí ao QSP Lark. Uma coisa bem interessante do QSP Hornbill, que também acontece com o QSP Pelican, é que são dois canivetes bem mais grossos. Então na mão realmente ele dá uma pega bem mais confortável, você sente bem mais firmeza, parecem ser canivetes mais robustos. Porque, por exemplo, comparando ele aqui com o Ontario Hat 2, dá para vocês verem o quanto esse canivete realmente é bem mais espesso. Esse é um canivete que eu achei muito interessante, então tanto a questão de abrir e fechar, de manusear, o acesso aqui à trava, uma trava do tipo liner lock, como vocês podem ver aqui, é uma trava bem tranquila de vir e acionar também, sendo que a ação rolamentada e o detente ficaram muito bons, muito bem acertados mesmo. Esse aqui é um canivete que então, ele mesmo sendo um canivete bem mais grosso, pesa só 110 gramas e um aspecto que eu gostei muito desse modelo foi realmente a questão da lâmina. Ele tem uma lâmina de aproximadamente aí 3 mm de espessura, só que é uma lâmina que tem um flat que é realmente muito fino. Então é um canivete que fatia extremamente bem. Vocês podem ver, ele tem um full flat aqui. É praticamente um full flat, né? Ele só tem uma partezinha aqui sem realmente estar ali na caída da lâmina. Sendo que ele vem com fio de fábrica também muito bom e realmente esse canivete é uma máquina de fatiar, é muito bem feito mesmo. Esse flat, ele também tem um distal taper, então ele chega aqui com uma lâmina bem fininha, a lâmina vai afinando aqui conforme vai chegando na parte da ponta. Essa questão também
Desse detalhe aqui na parte da ponta, eu achei que ficou bem interessante também. Eu acho que é um canivete que ficou muito bonito, um canivete bem diferenciado. Sendo que ele também conta aqui com o pivô, com o triângulo, assim como a gente tem uma série de modelos, como o Hawk, o próprio Penguin Plus. A gente só não vai ter esse pivô em modelos mais de entrada aí, como por exemplo o QSP Penguin normal, que é um canivete bem mais barato. Uma coisa que eu acho muito interessante da QSP é justamente que eles têm canivetes aí que vão de uma faixa de valores bem interessantes. Então, de menos de R$ 300, aí vai subir para uns 400, R$ 500. A gente tem outros modelos nessa faixa dos R$ 500. Depois a gente vai chegando aí em modelos de 900, 800, 900. Depois a gente tem alguns modelos que passam de 1.000. Se eu não me engano, o modelo mais caro que a gente tem na mesa hoje é o Penguin Plus. E embora o QSP Hornbill realmente não seja um canivete barato, já é um canivete top de linha, comparando com outras marcas que também utilizam a fibra de carbono, o S35VN, com esse nível de acabamento. Então vocês podem ver um canivete que tem centralização perfeita, ele é inteirinho, muito bem feito, que a gente consegue ver inclusive as camadas da fibra de carbono. Então se a gente olhar aqui na lateral, tentar focar bem para vocês, ó, dá para ver as camadas da fibra de carbono. O formato do cabo dele é um formato bem complexo, como vocês podem ver. Então ele tem aqui, é um formato meio radial, aqui eles vão se ligando nesse ponto, ficou uma pega muito boa, então ele trava muito bem na mão, ele dá um conforto bem interessante. Sendo que, por exemplo, aqui na parte de baixo do clipe, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma área retinha ali, para ficar mais tranquilo de colocar e tirar ele do bolso. É um defeito que eu não gostei, não é necessariamente um defeito, mas algo que eles poderiam melhorar, é que esse é um canivete que ele só tem o clipe feito para destro, então ele não dá para você trocar o lado do clipe. Mas se alguém ficar curioso para como ele fica no bolso, então aqui a gente pode, por exemplo, simular um bolso de calça. Então é um clipe muito bonito, é um clipe muito resistente. Acho que para quem tem problema de quebrar clipe de canivete, esse aqui é uma boa escolha. E quando a gente fala então de clipe, a gente tem basicamente dois tipos de clipe. Não exatamente dois tipos de clipe, mas dois processos de fabricação de clipe. Então a gente tem, por exemplo, os clipes estampados, que são clipes feitos com uma chapa de aço dobrada. E a gente tem os clipes aqui, seja de aço ou de titânio, que são os clipes feitos aqui por usinagem mesmo. Então esses clipes feitos por usinagem são bem mais caros de produzir, então é um dos outros motivos pelos quais esse modelo é um modelo mais premium. E voltando então à questão dos materiais, se a gente comparar o preço do Hornbill da QSP com outras marcas que também utilizam materiais como a fibra de carbono e o aço S35VN, no caso, por exemplo, esse Zero Tolerance não é em S35VN, mas a gente tem canivetes da ZT que utilizam os mesmos materiais do Hornbill e custam aí o dobro do valor. Então agora comentando um pouco sobre a questão do aço, o aço CPM S35VN é um aço muito parecido com o aço CPM S30V. No caso ele foi feito aí com base no S30V, que é o aço, por exemplo, que a gente tem nesse Spyderco 6 de 5. A diferença na prática você quase não percebe, principalmente com uma geometria tão fina, mas na teoria o aço CPM S35VN vai ter um toughness um pouco melhor, então ele tem menos tendência a dar microdente, embora eu nunca tenha tido problema com o S30V dando nenhum tipo de microdente. E o S30V na teoria vai ter uma retenção de fio um pouquinho maior. É bem difícil você reparar nessa diferença de um para o outro. O S35VN, no caso, ele vai ser um pouco mais fácil aí na hora de afiar, sendo que esse aqui fica entre a dureza de 58 e 60 HRC, pelo que a QSP informa, e uma coisa que eu achei muito bacana também é a forma como ele é fácil de afiar. Então esse canivete ele me lembra bastante o CJRB Pirate no sentido desse choil. Então essa parte aqui que a gente tem a afiação é muito mais tranquila na hora de afiar, seja com o sistema guiado ou com afiando a mão livre, justamente porque você tem um espaço aqui bem melhor. Um espaço aqui bem maior do que, por exemplo, com a Spyderco, que você nem tem espaço aqui. Então fica bem mais difícil de afiar quando você não tem um choil de afiação tão proeminente. Por exemplo, esse aqui da QSP, vocês podem ver, eu coloquei um fio muito bacana nele, foi muito fácil fazer essa parte da base do fio. Então é um diferencial que eu sempre gosto de ver nos canivetes, principalmente quando ele vem combinado com o fato de você poder subir o dedo aqui para realmente ter uma pega com mais controle. O meu Hornbill eu ainda não cheguei a afiar, mas o Rafa lá da loja Facas HQ, o dono lá da Facas HQ, ele inclusive disse que o QSP Hornbill é o canivete favorito da QSP dele até o momento. Uma coisa que eu achei interessante é que o dele é bem mais escuro que o meu, então a gente também tem essa variedade que eu acho interessante. Com esse tipo de fibra de carbono, a gente nunca vai ter dois canivetes exatamente iguais, então esse padrão aqui sempre vai mudar um pouco. O meu puxou um pouco mais para o azul, dele puxou um pouco mais para o preto, mas é sempre algo único. E ele afiou o dele, realmente ficou um fio muito, mas muito fininho, um fio muito bem polido, justamente por ter esse grind aqui. É um canivete que realmente é muito interessante para quem gosta de ter canivetes com grind fino e que gosta de fazer uma afiação realmente top.
Agora vamos ver a questão então aí dos parafusos que ele utiliza. A construção desse canivete é relativamente simples, a gente pode ver aqui então que ele tem o stop pin, ele tem um stop pin do tipo preso na lâmina, então eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, ó, é bem apertado para mostrar ali, ó, mas eu não sei se vocês conseguem reparar, o stop pin dele vai se movimentar juntamente com a lâmina. Então é diferente, por exemplo, de um stop pin fixo, como a gente tem aqui no Spyderco, onde o stop pin fica preso ali. O stop pin do Hornbill, ele se movimenta então justamente com a própria lâmina. Ele também conta então aqui com apenas 2 pinos, então 2 pinos aqui que atuam como backspacer, e na parte do liner ali eu não lembro se eu cheguei a mostrar já no vídeo, mas a gente também tem alguns alívios de peso que ajudam a reduzir o peso do canivete. Então vamos ver a questão do número do parafuso que eles utilizam. Eu vou começar então aqui pelo parafuso do pivô. Inclusive eu vou deixar aí na descrição o link para compra desse kit de bits que eu recomendo muito para vocês. No caso aqui eu já peguei o T8, ele tem então um pivô do tipo T8, e aqui os parafusos do corpo parecem parafusos menores, então devem ser parafusos do tipo T6. Então checando aqui, o parafuso do clipe é um parafuso do tipo T6, e o parafuso aqui do corpo é um parafuso que também é do tipo T6. É uma coisa curiosa, eu não vou tirar o clipe para ver agora, mas eu não sei se o parafuso do clipe ele desce ali até a parte do corpo, ou se ele simplesmente está em cima de algum outro parafuso nessa parte aqui. Então aqui desse lado a gente tem 2 parafusos, aqui a gente tem a parte do parafuso do clipe juntando realmente com o parafuso o parafuso do backspacer mesmo. Não é no caso um backspacer, é só um pino, mas vocês entenderam aí. A gente tem aqui a parte do lanyard, deixa eu passar para vocês ele mais de perto aqui, então mais no detalhe mesmo, e dá para vocês repararem como ele realmente é muito caprichado, é muito, mas muito bem feito mesmo. E se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários, mas acho que para o vídeo de hoje eu já comentei bastante sobre o que eu queria falar de principal do canivete para vocês, e até a próxima. Falou, pessoal!